Paz do Senhor, gente. Amém. A pastora esqueceu de falar que o encontro de casais não é só para casados, noivados nem namorados. Quem é solteiro também pode vir para os casais. Mas mesmo que é solteiro, vai aprender o quê? Já vai se preparando, né? Para quando encontrar não, você não, Miguel, você esquece, você muito bom. Vai ter muito pouco casais no futuro para você. Glória a Deus. Gente, abre sua Bíblia, por favor, em Êxodo 25. Eu quero falar rapidamente sobre a oferta, também, gente. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Versículo 1 e 2, Êxodo 25, versículo 1 e 2. Saltar e agradecido ao teu nome, Jesus. Aleluia. Está escrito assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: obrigado. Diz aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. Tem uma tradução, não lembro qual é, que está escrito oferta alçada. Tem alguma aí para esse caminho? A minha, tá? Oferta alçada. Oferta alçada. E aqui na nossa tradução e também que é a mesma King James, está escrito, obrigado. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover o que, gente? Dele tomareis a minha oferta alçada. Oferta alçada, gente, é oferta voluntária. Amém? Amém. Oferta alçada é oferta voluntária. Na lei, no Antigo Testamento, até o dízimo não era voluntário. O dízimo era obrigatório. Hoje, se bate tanto no dízimo, embora continue sendo, mas a gente coloca o dízimo como voluntário, para a gente não ter fadiga. Mas, por que eu quis ressaltar isso aqui? Que a palavra, a gente às vezes sai na igreja e eu, olha, agora nós temos uma oferta alçada, e a gente fica assim com cara de olhar, eu não sei por quê. Eu chegava nas igrejas e eu via, olha, agora nós vamos fazer uma oferta alçada. Eu ficava, o que é oferta alçada? Eu ficava com cara de e ninguém me explicava o que era oferta alçada. Eu como bom curioso, vou estudar. Oferta alçada é oferta voluntária, tá? De todo o coração que se move voluntariamente. Então, não é obrigatório. Mas isso, eu aprendi que se eu não ofertar e não dizimar, o ceifador, migrador, cortador, devorador, vai destruir tudo, minhas finanças, e eu vou perder tudo que tem. Mentira. É mentira. Esse negócio de migrador, né? Nós vamos chegar na quarta-feira ainda, que quarta-feira nós estamos falando sobre os profetas. Isso daí está lá no livro de Joel. Foi uma situação específica do livro de Joel, tá? Se a pessoa não é dizimista, ela não vai perder tudo que tem, não vai ter inferno também, porque a salvação não foi comprada com dinheiro, foi comprada a preço de sangue. Então, a pessoa não perde salvação porque ela é dizimista. Amém, gente? Amém. E também, você não vai perder suas finanças porque você não é ofertante. Você não sabe mesmo fazer oferta, né? Porque eu não vou
enganar você, gente. A mentira não é de Deus, eu tenho que ensinar o que está na Bíblia. Tá? A oferta é voluntária. A oferta é para quê? Malaquias 3 está escrito lá. É para suprir, para manter a igreja. Nós estamos com uma defasagem aqui, gente, de dizimismo, e nós estamos fechando quase no vermelho para pagar o aluguel. Mas eu não vou apelar para o engano para que aumentar o ofertante de serviço. Eu não vou fazer isso. Tá? Eu tenho orado e bastante pelos ofertantes, pelos dizimistas. Tomei um puxão de orelha, não esqueça que eu tomo. Tá? Nós temos que orar também pelos empreendedores, né? Eu não esqueci, tá? Mas eu creio, gente, eu creio em Deus, que assim como Deus, nós lemos aí, foi Deus que mandou Moisés arrecadar a oferta alçada. Se foi Deus que mandou ele fazer isso, é porque Deus supriria na vida daquele povo. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, não faltou roupa, não faltou comida, a sandália não se gastou. Deus cuidou daquele povo. Eu creio que o nosso Deus é o mesmo. Você crê também nisso? Então Deus que criou o povo no passado, Ele cuida também do presente. Tá? O que eu peço a você, se você tiver condições, tá? Nos ajude nas ofertas. Se você tiver condições de dizimar, amém. Se você não tiver condições, faça uma oferta alçada, faça uma oferta especial, mas nos ajude a manter essa porta aberta, porque Deus te colocou aqui, e é minha função e tua função de mantermos essa porta. Amém, gente? Amém. Eu peço para vocês também que orem pela igreja da Bahia. Eu estava conversando com a nossa pastora Irmã Maria Inês, até coloquei no grupo dos obreiros, e a irmã Inês está firme lá, mas a gente tem que orar por ela, né, porque ela já tem uma idade avançada, e ela está sozinha, e sabe o que é pior? Não tem ninguém que queira ser obreiro lá. O povo quer chegar, quer cantar, e a responsabilidade fica toda nela. Tá? E então a gente tem que orar por ela, cobrir de oração. Vai ser uma bênção. Está lá na Bahia cuidando da obra, ela e Deus. Tá? E não tem sido fácil, porque fazer algo do Senhor com pessoas, eu agradeço a Deus porque colocou pessoas do meu lado, já é difícil. Porque aqui eu coloquei no grupo assim: olha, gente, preciso de um serralheiro. Já apareceu no grupo lá, Deus abençoe a Beth. Já apareceu. Quando você tem pessoas, a coisa fica mais fácil de acontecer, amém? Amém. Mas você imagina ela sozinha lá na Bahia. Então vamos orar por ela também, tá, gente? Em nome de Jesus. E eu peço a todos que puderem ofertar e dizimar, em nome de Jesus, nós contamos com a sua colaboração. O Pix da igreja está na louça. Ministério Palavra de Vida 2006 @gmail.com. Por que 2006? Porque foi quando o ministério começou. É o ano de fundação. Pix, Ministério Palavra de Vida 2006 @gmail.com. Amém? Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, meu Deus, meu Pai, cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Oh, meu Deus, e também aquele que não tem condições. O Senhor é o Deus que abençoa o Teu povo. O Senhor é o Deus que abençoa os Teus filhos e suas filhas, Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço, Pai, abra a janela dos céus sobre a vida de cada ofertante, de cada dizimista, daqueles que não têm também. E eu peço uma bênção especial, Pai, sobre todos os empreendedores dessa igreja, Pai. Sobre todas as empreendedoras dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abra as janelas, meu Deus e meu Pai. Abra as portas da prosperidade, Pai. Abençoa seu filho, abençoa sua filha, Pai. O Senhor deu talento, o Senhor deu dom, o Senhor deu a inspiração. Agora eu te peço, meu Deus, que o Senhor também dê condições para eles crescerem e prosperarem, em nome de Jesus. Amém? Teve gente aí que ficou falando, mas Cristo, a oferta é alçada. Mas por que é alçada?
Alçada é porque muitas vezes quando eles iam ofertar, eles colocavam assim, ó, levantavam, alçavam em direção ao altar. Amém? Por isso que era alçado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Perdi a razão, mas a minha vida foi uma mão. Eu dei cabeça, sua luz sem fim. Depois de você, era parte de mim. No terrível espinho, no pecado dizer, a morte da vida e a morte dizer. Todo lado eu vi, os pedaços do chão, a minha nova arma. Na escuridão, as garras da morte, o Senhor é fogo, não tolerado, eu pensei, acordei, e o pesadelo, voltei a viver. Eu hoje escondei, mas já esse final, não queria de sol, mas já pude chorar. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. É por conquistar, hoje eu sou grande. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. No terrível espinho, no pecado eu pisei, a ponte da vida e a morte dizer, tudo acolhi, nos pedaços do chão, a minha alma na escuridão, as garras da morte, o Senhor é fogo, com soledade eu pisei. Acordei, e eu sabendo, voltei a viver. Eita, vai dar esse final. Porque é de sol, mas já pude chorar. O guarda-deriva, o nosso lua, e não sei calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui conquistar, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Hoje estou bem, mas já esse final. Sou dia de sol, mas já pude chorar. Fui para a deriva, hoje lua, e não sei calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui conquistar, hoje eu sou engano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Aleluia! As crianças podem se unir. Senhor Alice. Icone. Vamos receber a palavra do Senhor, aplaudindo e agradecendo ao Senhor Jesus.
Cris. Obrigado, Deus abençoe. Estou na crise existencial, amor. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Jeremias 31. Grande é o Senhor. Grande. Glória a Deus. Jeremias 31. Glória a Deus. Está na lousa aqui. Aleluia. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém? Vou ler de novo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Oremos. Pai, em nome de Jesus, já louvamos, já oramos, e vamos meditar na sua palavra, Senhor Deus, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Fala conosco, meu Deus, fala conosco, Senhor. Ensina, meus Pai, mostra os seus desígnios, seus projetos, seus planos para as nossas vidas. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem puder, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar com vocês sobre a nova aliança. Hoje nós estamos, como a pastora já lembrou aqui, no segundo dia da campanha da aliança com Deus. Campanha da aliança com Deus. Segundo dia. E o nosso Deus é um Deus de alianças. E é interessante, gente, meditar sobre aliança, porque aliança, acho que a aliança com Deus resume boa parte do que nós buscamos na igreja. Porque quando a gente vem para a igreja, quase todo mundo é assim, a gente vem buscar alguma coisa de Deus. Quase todo mundo é assim. Eu lembro que, eu já falei aqui, que nós cantávamos um corinho que resumia o que a gente ia fazer na igreja. Eu vim buscar uma benção, Jesus tem benção para dar. A gente ia para a igreja para isso, para buscar uma benção. Vamos adorar a Deus, a gente pensa nisso depois. E a aliança, gente, tem a ver com isso. Porque a aliança tem a ver com deveres, direitos e deveres. Direitos e deveres. Quando você faz uma aliança com alguém, você tem os seus direitos, você tem aquilo para receber, mas você também tem a sua parte para fazer. Como eu sou um macho alfa, antiquado, bruto, rústico e sistemático, e hoje em dia essa raça está sendo perseguida em extinção, eu sou daquela época em que o homem tinha que ter 3 P's. 3 P's. Procriar, prover e proteger. Isso é o que eu aprendi lá com o meu avô, seu Sebastião. Eu aprendi isso com o meu avô. Procriar, prover e proteger. Tá? É o meu papel. Graças a Deus, nem todo mundo consegue, coisa da natureza e tal, mas graças a Deus, Deus deu 2 filhos, desrespeitando, já está maior que eu, falta de respeito. Estou tentando prover, as dívidas não ajudam muito, mas estou tentando. Eu trabalho, eu vi um pastor falando hoje que porque e Deus cobrou de mim que eu vivesse da obra e tal. E aí tem uns que querem trabalhar, gente, cada um tem seu chamado. O meu chamado é para trabalhar 35 anos na mesma escola, no estado, e graças a Deus eu me aposentei em 2025, trabalhei 35 anos na mesma escola.
Para que isso? Para prover. E agora, esse ano eu completo 30 anos na outra escola, continuo ainda para prover. Amém? E eu tento proteger, passamos 10 dias aí, levando a pastora para fazer a fisioterapia, quando tem que, eu não perdi uma consulta dos meninos do médico, tento fazer o máximo para levá-la também, porque o meu dever é proteger. Por que isso, gente? Porque eu tenho uma aliança com ela. A minha aliança que eu tenho com ela, qual é o meu dever? É cuidar dela, amém? Amém. E qual é o meu direito? Ser cuidado por ela. Isso é aliança. Com Deus não é diferente. Quando eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho direitos. O problema é que hoje nas igrejas só se prega direito. Mas quando eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho deveres. E quando você fala que tem direitos e deveres, não enche igreja. Mas enche o céu e eu estou aqui preocupado em encher o céu. Sim, eu me preocupo com pessoas que congregam aqui, eu sei que congrego, tem vários, hoje tem pelo menos 20 que não vieram hoje. No culto de ceia. Isso me preocupa. Porque isso faz parte de quebra de aliança. Gente, quando eu deixo de participar da ceia do Senhor, eu estou em quebra de aliança, a não ser que seja, por exemplo, tem uma família que me mandou mensagem no WhatsApp, falou, eu não vou hoje, meu marido operou, meu marido não está bem, aí não tem jeito, amém, gente? Mas se eu deixo de fazer a minha parte, para, por exemplo, vamos dizer que hoje tivesse o jogo do Brasil, nesse horário, eu vou ficar em casa assistindo o jogo do Brasil, eu não vou eu estou quebra de aliança, e aí como é que eu posso querer que Deus faça a parte dele se eu estou quebrando a minha parte, gente? Pensa bem. Para eu querer algo de Deus, eu tenho que cumprir a minha parte na aliança. Eu não posso chegar e cobrar nada da minha esposa se eu não faço a minha parte. Mas se eu fizer a minha parte, eu não preciso nem cobrar, ela vai fazer com prazer. Amém, gente? No Antigo Testamento, é também chamado de Antiga Aliança. No Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança. A pastora leu aqui, Gênesis 15. Em Gênesis 15 é selada a aliança entre Deus e Abraão, com o sacrifício de um animal. Guarda isso quando você pensar sobre a aliança de Abraão, a aliança abraâmica. Essa aliança é selada em Gênesis 15. Que Deus faz Abraão cair num profundo sono. Deus manda Abraão pegar um animal, sacrificar um animal, e Deus faz Abraão cair no profundo sono, e o próprio Deus faz aquele sacrifício de aliança, estabelecendo que a aliança deveria ser uma aliança de sangue, que foi estabelecida ainda no Éden, mas quando Deus matou um animal, estabelecendo a aliança de sangue no Éden. Lembra quando Adão e Eva pecaram, e eles fizeram uma roupa de folha, não sei se você lembra disso. Deus pegou e matou um animal e fez uma roupa para cobrir a nudez deles. A morte daquele animal que cobriu, olha só, a morte do animal que cobriu a nudez era o animal que cobria o pecado. Então o animal morreu para cobrir o pecado, apontava para Cristo que morreu para apagar os nossos pecados através do sangue dele. Então já lá em Gênesis, a aliança já foi estabelecida com Adão e Eva. Em Gênesis 9, você vê a aliança sendo estabelecida com Noé, logo depois do dilúvio. E aqui em Gênesis 15, a aliança com Abraão. E Deus vem fazendo aliança no Antigo Testamento e prometendo cuidar o povo, cuidar o povo. Falou, eu vou cuidar de vocês, eu tenho promessa. Deus fala para Abraão, eu vou dar toda essa terra aqui, eu vou dar para a sua descendência. Ele só tem que obedecer minhas leis. E eu preguei sobre isso domingo passado. E a antiga aliança culmina, isso fala, traduz. A antiga aliança tem a sua conclusão
na nova aliança em Cristo Jesus. Aí nós lemos, ainda na antiga aliança, em Jeremias 31, Deus prometendo uma nova aliança. Olha só, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Peraí, ele está prometendo, não é para nós, é para a casa de Israel, é para a casa de Judá. Verdade. Deus está prometendo para aquele povo que estava quebrando. Gente, se você ler Jeremias, eu preguei Jeremias aqui, você vai ver que aquele povo estava quebrando aliança constantemente. Se você estudar o Antigo Testamento, e normalmente se prega as bênçãos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é uma aliança de povo quebrando aliança com Deus. Todo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, você vai ver o povo quebrando aliança com Deus. E Deus renovando a promessa. Vou refazer aliança, vou refazer aliança, vou refazer aliança. E aqui em Jeremias pregou durante 40 anos, sabe falando o quê? Esse povo de Judá vai ser levado cativo para a Babilônia. Deus mandou dizer, eu vou levar vocês cativos para a Babilônia. Por quê? Quebrar a aliança. Quando quebra a aliança, Deus trata. Mas Deus está falando assim, apesar disso, que eu vou levar, vai ficar 70 anos. Se você voltar, está 31. Se você voltar lá no capítulo 25, Deus fala, porém, o cativeiro só vai durar 70 anos. Depois eu vou trazer o povo de volta, porque eu vou restabelecer a aliança. Mas, no futuro, eu farei uma nova aliança com Israel e com Judá. É por isso que Jesus Cristo falou, eu não vim para os gentios somos nós. Eu não vim para os gentios, eu vim para a casa de Israel. Só que teve uma hora que ele falou assim, eu vim para a casa de Israel, mas eles não querem me ouvir, por isso eu vou para os gentios. Paulo fez a mesma coisa. Paulo começou a pregar para os judeus não quiseram ouvi-lo, então ele falou, deixa para lá, vou para os gentios. Quem é? Somos nós. A nova aliança era, grava isso, a nova aliança era para Israel e para Judá. Para quem? Israel e Judá, que são os judeus. Só que eles não quiseram. E aí, a nova aliança foi estendida para nós. Amém? Dá para entender isso? A nova aliança foi estendida para nós. Amém? No Antigo Testamento, apenas para o povo de Israel. No Novo Testamento, nova aliança, a aliança é para nós. Então vamos meditar rapidamente sobre isso. Olha só, primeiro, o que é ter aliança? Ter uma aliança com Deus significa estabelecer um compromisso de amor, fidelidade, comunhão mútua. É uma relação em que o Criador promete a sua proteção e bênçãos ao ser humano. E o ser humano responde com fé, obediência e entrega sincera. O ser humano obedece com fé, obediência e entrega sincera. Ai, só a graça, né, gente? Fé, obediência e entrega. Veja bem, o pessoal fala, eu me entreguei para Deus, a igreja não tem nada a ver com isso. Pois bem, então leia um pouquinho do Novo Testamento e você vai ver que a igreja é o lugar que nos orienta para fazer a obra do Senhor. A obra de Deus é o principal. Será que eu estou colocando Deus como prioridade na minha vida? Será? Será que Deus é a prioridade na minha vida? Pensa bem, gente. Eu estou levando tão a sério esse negócio de igreja, que eu fiz uma promessa, eu nunca mais faço casamento no domingo. Já vou avisar aí, quem quer casar aí. Nem case no domingo. Eu não faço casamento mais no domingo. Quem já foi casamento? Quando a Thalita casou, Thalita e João, quando casaram, meu Deus do céu, João do céu. Eles casaram no domingo. E onde foi? Lá em Pirituba, não é isso? Hã? De Carapicuíba. Hã? Taipas. É depois? Depois de Pirituba.
E aí fizemos casamento, nós nem ficamos com docinho. Que a gente veio correndo, e graças a Deus, Deus abençoe, que eles fizeram o casamento no horário. Teve um outro casal, que eu não vou falar quem é, coisa ruim a gente não fala, que eles marcaram o casamento para o domingo, 11 horas. Casamento aconteceu 1h30, 2 horas. O pastor ficou bravo comigo, que a pastora gosta de um bolo de casamento, gente, que ela não usa. E ela, Wilson, vamos ficar para comer o bolinho. Eu falei, não, vamos embora. E o casamento me dá agonia. Gente, me dá agonia para ir embora em casamento. Pensa, me dá um negócio assim para ir embora. E ainda domingo, então, aí eu, tá bom, então eu te prometo, nós vamos lá na Vêneta, vamos comer uma lasanha, depois a gente vai para casa. Aí ela concordou. A Vêneta até fechou, né? Aí nós fomos para a Vêneta, comer a lasanha, depois para casa, porque eu não gosto de chegar em casa e já sair. Eu tenho que me preparar para vir para a igreja. E casamento no domingo, porque é a obra do Senhor, gente. Domingo, eu tenho compromisso com vocês e com Deus nesse lugar. A pastora Isabel, a bispa Isabel, me chamou domingo passado para a unção dos filhos dela. E eu venho acompanhando essa família, a gente vem acompanhando essa família desde a época da novidade de vida. Novidade de vida? Da Deus é fiel. Você tem ideia? Esse casal eram obreiros da nossa igreja e da igreja em Moema. Aí eu não sei o que aconteceu, que o pastor César colocou eles no banco lá em Moema. Não sei o que aconteceu. Quando ela chegava na nossa igreja, eu posso trabalhar aqui, você não está no banco não. Vou fazer a obra. Então, desde aquela época, Deus usou ela poderosamente na minha vida. E a gente tem uma aliança muito grande, mas só que domingo eu não vou. Eu falei para ela, domingo eu tenho um compromisso aqui. Porque eu tenho uma aliança com Deus. E se eu tenho aliança com Deus, eu tenho que cuidar das coisas dele. O que é dele aqui para mim? A igreja. Aliança pressupõe deveres e direitos. Olha só o que está escrito. O que é a nova aliança? A nova aliança descreve o novo relacionamento entre Deus e a humanidade, selado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Grava isso, selado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Em Mateus 26, versículo 27 e 28, está escrito assim: e tomando o cálice, eu vou ler o que está aqui para acompanhar com vocês. E tomando o cálice, deu graças, dizendo... não vou ver a minha tradução mais gostosa. Tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão. Remissão, o que é? Perdão. Para remissão dos pecados. Aqui já tem duas coisas que eu ia falar lá na frente, já falo aqui. A nova aliança começa com o sacrifício de Jesus na cruz. Nova aliança, o que é, gente? É o Novo Testamento. Quer dizer, então, que a missão de Jesus na terra, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não começa no livro de Mateus. O Novo Testamento não começa no livro de Mateus. O Novo Testamento começa no sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Amém. Ele está falando, este é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Porque lembra que eu falei que a aliança em Gênesis 15 foi selada com o sacrifício de animal, a aliança com Adão e Eva foi selada com o sacrifício de animal, e a nossa aliança com Deus é selada com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Amém? Amém. Então é o sangue de Jesus que simboliza a nossa aliança com Deus. E esse sangue está ali, é para remissão de pecado, ou seja, para perdão de pecado. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu aceito a nova aliança, eu sou purificado de todo o pecado. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 8, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
E tem muita gente na igreja que fica apontando o pecado do irmão. Ah, fumava, bebia, agora acha que é santo. Exatamente. Era um pecador. Andava sem Jesus. Não tinha esperança. Não veio na hora, né? Glória a Deus. Hebreus, vamos lá para Hebreus, gente. Vamos lá para Hebreus. Hoje eu vou ser aquele sermão tipo pastor Eliano. Hebreus 8, versículo 6. Agora, com efeito, deixa eu ler aqui Hebreu, mas agora, alcançou ele, ele é Jesus Cristo, amém? Agora alcançou ele, ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Eu mudo esse conceito para aliança. A palavra aliança na Bíblia aparece como pacto e como concerto, tá? É a mesma coisa. Quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores? Olha que tremendo isso, gente. Olha, agora, a palavra ministério, gente, significa serviço, tá? A palavra ministério significa serviço. Então, olha só, com certeza, obteve Jesus ministério mais excelente. O serviço, a obra que Jesus Cristo fez é mais excelente, a nova aliança é mais excelente do que a antiga aliança. Grava isso. A nova aliança é mais excelente do que a antiga aliança. Por que isso? Na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha que fazer o sacrifício por ele mesmo, matar o animal, fazer sacrifício do sangue daquele animal pelo pecado dele. Depois, que chama expiação. Depois que ele fazia o sacrifício pelo pecado dele, ele tinha que matar o animal e fazer sacrifício pelo pecado do povo. E constantemente isso era feito. Uma vez por ano entrava no santo sumo sacerdote, tal. Vem Jesus como sumo sacerdote e não precisa matar nada nem ninguém, porque ele não tinha pecado. Amém? O outro sumo sacerdote tinha que fazer para tirar o pecado dele. Jesus, Cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha pecado nenhum. E ele não matou nenhum animal para tirar o nosso pecado. Ele se ofereceu como sacrifício vivo para que ele tirasse o nosso pecado. Então, olha só, o ministério de Jesus foi mais excelente do que o do sumo sacerdote da antiga aliança. Vocês entenderam isso? Ele se sacrificou, ele não sacrificou nenhum animal. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, que é mediador de uma nova aliança. O que é mediador? Ele fica no meio. Ele fica entre você, melhor nós, e Deus. Ele está lá no meio. Por isso que a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Tá? É o sangue dele que não deixa Deus matar nós. É o sacrifício dele que não deixa Deus nos matar. Ele está lá no meio. Pai, tem piedade dela. Eu entendo o que ela passou. A Bíblia diz em Hebreus que ele veio aqui e sofreu como nós, para entender o que nós sofremos. Ele sabe da nossa luta, da nossa angústia, da nossa fraqueza, e ele intercede e fala: Pai, ela é fraquinha, ele é fraquinho, mas eu morri por ele e por ela. Não mata não, porque ele vai vir morar aqui no céu através do meu sangue. É ele que está, meu Deus do céu, é o nosso mediador. É o nosso mediador, aleluia, que está confirmado em melhores promessas. A gente canta aqui, não, antes de cantar,
Alguns falam que no Novo Testamento, eu aprendi isso também, que no Novo Testamento nós temos que viver como anjos. A gente não pode pensar em coisas do mundo, porque nosso destino é o céu. A Bíblia diz em Gálatas que em Cristo Jesus, todas as promessas feitas a Abraão são promessas nossas. E a Bíblia diz que todas as promessas de Deus são por Ele o sim e através dele o amém. Todas são todas. Amém? Então, as promessas ali, e mais na frente fala essas promessas superiores. As promessas aqui são promessas espirituais, mas também é o cuidado de Deus. Olha lá o que está escrito em uma brigada Espírito Santo. Mateus 6, a partir do versículo 25. Porque são ansiosos? Não vê os lírios do campo, não tece nem fio, nem Salomão se vestiu em toda sua riqueza, se vestiu com tamanha glória, não é isso? E você é menos do que os pássaros, e Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você também? Então, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão melhor. E essas demais coisas serão acrescentadas. O que é? Comida, vestir, sabe? Ou seja, Deus cuida da gente também das necessidades materiais e financeiras. E não só espirituais. O crente não tem que viver aqui na terra tipo anjinho, céu, lindo céu, não tem comida, mas eu vou pro céu. E o boleto chegou, não interessa, eu vou pro céu. Não. Deus é o Jeová Jireh, é o Deus provedor. E é promessa dele, nós acabamos de ler, e tem outras passagens que confirmam que Deus cuida de nós, em todas as áreas. Eu gosto muito do Salmo 27, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Oh, aleluia! Está confirmado em melhores promessas. Essas são promessas, mas Deus tem promessas melhores. Escuta isso. Cuidado, comer, beber, vestir. Deus tem promessa. Mas Deus tem promessas melhores. Hebreus 8, versículo 10. Versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Espera aí, tem uma coisa que eu não expliquei aqui. Ele está falando com a casa de Israel. Não, eu expliquei sim. Ele fala com a casa de Israel. Mas por que essa promessa feita à casa de Israel se estendeu a nós? Porque Israel não aceitou o Messias. Amém, gente? Amém. Israel não aceitou o Messias. E a promessa foi feita para Israel. Mas como Israel não aceitou, a promessa se estende aos gentios. Ou seja, nós que fomos enxertados na videira, Paulo fala isso em Romanos 9. A videira é Cristo. A videira é Deus. Israel faz parte da videira. E nós fomos enxertados. Você sabe o que é enxertar, gente? Para quem não entende aí, eu sei um pouquinho. Eu não fiz enxertia, mas eu tenho lá em casa um pé de jabuticaba. E se você para fazer, eu posso fazer enxerto nela. Corta um pedaço, tem o pedaço certo para cortar lá no nozinho, corta um pedacinho. E aí, é lógico que eu estou resumindo, corta. Aqui é o pé de jabuticaba. E aqui é o galho que eu cortei. Aí eu pego aquele galinho e coloco aqui assim, ó. Tem um processo para fazer. E com o passar do tempo, aquilo que foi enxertado começa a fazer parte do pé de jabuticaba. É muito legal, gente. Ele é enxertado e ele começa... A vida do pé de jabuticaba começa a passar para ele. A vida... Você está entendendo? A vida do pé de jabuticaba começa a passar para aquele galho.
E por que Jesus fala aí, lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E lá em Romanos 9, ele fala que Deus é a videira e nós somos enxertados na videira. Antes nós não tínhamos direito, agora nós temos direito porque fomos enxertados. Por isso as promessas são promessas nossas também. Isso merece um glória a Deus e um aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou até tomar uma água. Glória a Deus. Gente, eu acho que o melhor que ouvir é entender, não é? É muito gostoso. E essa aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha isso. Porei as minhas leis na mente deles, e as escreverei no seu coração. Ele está repetindo o que fala lá em Jeremias. Lá na lei antiga, a lei era obedecida no automático. Você vê lá os 10 mandamentos, 613 mandamentos, era obedecido no automático, sobre a ameaça de morte, sobre a ameaça de... Mas aqui Deus está falando, vocês não vão me obedecer no automático, porque eu vou escrever a minha lei no seu coração, aleluia. A minha lei vai estar na sua mente e no seu coração, ou seja, vocês, olha só que gostoso, serei o Deus deles e eles serão o meu povo, aleluia. Esse é o nosso Deus, nós somos povo dele através da nova aliança. Quem é povo de Deus aí? Glorifique o nome dele, povo de Deus, povo de Deus, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, povo de Deus. Ah, que gostoso. Quem é esse povo que vai morar no céu? Glória a Deus. Vamos lá, tem que acabar, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Versículo 11. Olha isso, os pastores vão perder, pastor, presbítero, tudo vai perder a função. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Gente, eu acredito que isso vai acontecer no milênio. Eu acredito que isso vai acontecer no milênio, mas é promessa de Deus, que todos nós teremos conhecimento do Senhor, não vai precisar ficar ninguém ensinando, a lei vai estar na mente e no coração. Será guardado aqui. Vamos lá que eu tenho que caminhar. Versículo 12. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades e de seus pecados e de com a sua injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso aqui se cumpre em Cristo Jesus. Quando Deus fala serei... Gente. Quando Deus fala serei misericordioso, no Antigo Testamento, gente, misericórdia, Deus fulminava. O sumo sacerdote mesmo, se entrasse no santo do santo, ele nem fazia isso, que já sabia. Se ele entrasse no santo do santo, sem estar totalmente purificado, tanto que a roupa, não sei se vocês viram falar, a túnica túnica. Tem igreja por aí que fala que a mulher não pode usar calça, porque em Deuteronômio 22:5 está escrito, mulher não usará veste de homem, homem não usará trajo de mulher, não é isso? Só que naquela época tinha túnica de homem e túnica de mulher. Hoje tem calça de homem e calça de mulher. Eu não vou usar essa calça aqui, gente, não vai ficar bem, né? Eu, pelo menos, sou negrão, não vai ficar bem. Sei. Hoje tem calça de mulher e calça de homem, amém, gente? Então, continuamos obedecendo a lei, tá? Continuamos obedecendo a lei, fique em paz, tá? Porque tem igreja aí que fala que as mulheres estão em pecado, é só para a mulher, que a mulher tem em pecado porque usa calça, não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Na túnica do sumo sacerdote, tinha campainhas. Quando ele entrava, ele ficava se movimentando lá no Santíssimo Lugar, para mostrar que ele estava vivo.
Porque se ele entrasse em pecado, era fulminado. Deus tacava fogo. O pecador era extirpado, arrancado do meio do povo. Aqui conosco, se nós cometemos um pecado, a gente corre para o joelho e Deus perdoa na hora, porque Ele tem misericórdia com as nossas iniquidades e perdoa os nossos pecados, amém? Então, quando você pecar, e você vai pecar. E você, não, bispo, é lógico que vou. Quando nós pecarmos, entenda, o nosso Deus nos perdoa na hora. Então é só chegar, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minha falha. E o perdão de Deus é automático. O homem não perdoa, a mulher não perdoa, mas o nosso Deus é perdoador, porque Jesus Cristo morreu para termos a remissão de pecados. Terei misericórdia dos seus pecados, e não me lembrarei. Olha que legal, gente. Esse final aqui é muito legal. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Gente, isso aqui é muito forte. É muito forte. Porque tem hora que a gente mesmo vamos ser sinceros. Às vezes quem cobra mal da gente somos nós mesmos. A gente, ai, porque eu errei no passado. Ai, que droga que eu errei no passado. Eu não sei porque eu fiz aquilo. Gente, às vezes a gente fica se condenando. E Deus olha para a gente e fala, errou no quê? Que eu não lembro mais. Eu estou falando aqui, a Bíblia. Gente, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é algo muito forte. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, em nome de Jesus, se Deus já te perdoou, se perdoa também, amado, amada. Mas que coisa. Às vezes nem é o diabo que fica condenando, é a gente mesmo. Ai, porque o diabo está me condenando. Mentira, o diabo não pode nem chegar perto de você. É você que está se condenando. Começa a se perdoar, querido. Eu te pergunto, quem no mundo não erra? Gente, quem no mundo não erra? Por isso que Jesus falou lá da mulher que foi pega em adultério com o homem em adultério. Era mulher adúltera ou homem adúltero, só pegaram a mulher. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Porque tem um monte de gente para apontar. Gente, o que tem de gente para apontar? As pessoas são assim, você faz 10 anos de coisa certa, você errou uma vez, você acabou para elas. Louva o Senhor, porque Deus não é assim, amém, gente? Obrigado, porque Deus não é assim. Vamos encerrar. Hebreus 9, versículo 14 e 15, eu encerro aqui, nós vamos celebrar a ceia. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno é o Espírito Santo, se ofereceu de forma imaculada. O que é imaculada? Tinha uma vizinha minha que chamava Imaculada, mas ela não tem nada imaculada. Mas não é mesmo. Imaculada é sem pecado. Amém, gente? Amém. Sem mácula, sem pecado. Foi João quem falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para tirar o pecado do mundo, ele tinha que ser sem mácula, sem pecado. Jesus foi esse Cordeiro puro que se ofereceu por nós. Olha só, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que trazem a morte. Consciência. Gente, Deus quer fazer uma obra que Ele já fez na área espiritual, Ele quer fazer na nossa consciência. Cara, isso aqui é muito forte, porque a nossa acusação está aqui, ó. Está na nossa consciência, a gente chama de peso na consciência. É ou não é? Peso na consciência. E Deus está falando aqui na palavra, eu, Senhor, quero tirar todo o peso da sua consciência. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. A gente tem que começar a viver em novidade de vida. Gente, essa palavra tem endereço, eu sei que tem. Para de se condenar.
Para, isso está atrapalhando a qualidade de vida. Para que sirvamos a Deus, ao Deus vivo. Para quê? Está no final lá. Para que sirvamos ao Deus vivo. Deus quer purificar a nossa consciência para que a gente possa viver servindo a Ele. Gente, isso aqui não é palavra de evangelismo. Isso aqui é palavra para crente. Você tem uma aliança com Deus para servir a Deus. O que se prega hoje é que Deus tem que servir ao povo. E Deus cuida do povo, mas nós... Você está lendo aí, é Bíblia, eu não estou forçando, você está lendo comigo. Deus está falando, você tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com você, para que você sirva a mim. Amém, gente? Então, quando eu sirvo a Deus, eu me preocupo com Deus, com as coisas de Deus, com o povo de Deus. Tudo que é de Deus passa a ser preocupação minha. E eu quero ser um adorador. Eu quero buscar o Senhor. Em primeiro lugar, a obra do Senhor. Em primeiro lugar, a oração. Vocês não vieram, a maioria, no estudo bíblico ontem. E ontem nós falamos sobre oração. E no próximo estudo bíblico nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. E sabe o que me preocupa muito? Que muitas pessoas na igreja falam assim, eu não sei orar. Gente, você não precisa saber orar. Porque orar não é igual andar de bicicleta que você tem que aprender. Orar não é igual dirigir que você tem que aprender. A palavra orar, gente, quer dizer falar. Amém? Todo mundo aqui fala, amém? Amém. Então você ora. A gente entra na igreja, principalmente a igreja pentecostal, e isso passou comigo, eu falo, cara, se orar desse jeito, eu estou ferrado. Porque o meu pastor, com aquele vozeirão de pastor César, soberano e eterno Deus. Aí começa aquelas palavras bonitas de oração de pastor. Aí a gente fala, eu não oro desse jeito, não sei orar. E, gente, oração não é assim. Orar é você chegar e falar, Deus, poxa, Senhor, olha, Pai, tá difícil disso. Olha, as portas tudo fechadas, Senhor. Olha, tem hora que dá uma revolta. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que cuida de mim. Aprendi aí na palavra que o Senhor é o Deus que abre porta, Deus. Faz favor, abre a porta para mim, Deus. Me dá força, está tão difícil. Puxa Deus, olha, não aguento mais. Mas eu creio que o Senhor vai me dar força, Pai. Vai trocando ideia, gente, vai conversando com Deus. Orar é isso. É se ter que conversar com Ele, porque Ele, é que vocês não vêm na quarta. Na quarta-feira a gente canta aqui. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Ele é um amigo. Aleluia. E você não conversa de forma formal com um amigo. Geraldo Ribeiro Soares, eu venho a ti hoje, Geraldo, dizendo que estou com saudade da tua presença. Há quanto tempo não te vejo, meu amigo. Você chegou hoje, nossa, Geraldo, putz, meu, quanto tempo, cara. Aí ele chegou, pô, neguinho, faz tempo mesmo, hein, cara. É desse jeito, gente, com Deus é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos orar. Gente, igreja que não ora, não se comunica com Deus. E como é que você pode ter um pai que você não conversa com ele? E o que Deus está querendo é ouvir você falar com Ele. Eu vou ver se eu acho, vou mandar para vocês no WhatsApp, uma música daquele pastor evangelista do Brás. Ai, gente, como ele... Ai, meu Deus do céu, eu não lembro agora o nome dele. Gente, uma bênção, o nordestino ele faz tanto evangelismo, ele é da Assembleia de Deus do Brás. Fugiu o nome do homem agora. Depois eu lembro.
ele tem uma música que o Espírito Santo deu para ele, que fala justamente da saudade que Deus estava de ouvi-lo conversar com Deus. Obrigado. Samuel Mariano. Quem conhece Samuel Mariano? Amém? Aquele homem, gente, aquele homem é um inspirado do Senhor. Tá? É um inspirado do Senhor. Tem um louvor, me ajuda a lembrar, Samuel Mariano. Eu vou achar esse louvor, eu preciso que vocês ouçam. Que aquele louvor é o que Deus está cobrando de mim e de você. Que Ele quer nos ouvir falando com Ele. Amém, gente? Então, nós agora vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu acabei de ter que acabar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, gente. Você que está em casa agora, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento particular nosso com Deus. Então, em nome de Jesus, se você quiser saber como é que acontece, vem aqui. Mas agora, eu digo a paz do Senhor para você. Quarta-feira estaremos aqui às 19h30. Domingo que vem às 18 horas. E assim até quando o Espírito Santo nos levar para a glória em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida.